casas, porque Jesus agora é o sacrifício perfeito. E a Bíblia vai dizer: e os seus discípulos fizeram, porém, como ele ordenara, e prepararam, pois, a Páscoa. Chegando, pois, a tarde, assentou-se à mesa com os 12, com os seus discípulos. E em nome de Jesus Cristo, enquanto eles comiam, Jesus agora lhes dava uma notícia dura: um de vós há de me trair. Durante a Páscoa, durante aquilo que deveria ser santo, durante aquilo que deveria ser agora em nome de Jesus Cristo celebrado com toda a reverência, com toda a santificação, com todo um preparo diante do Senhor. Agora a Bíblia diz que o Senhor Jesus, diante dos seus 12 discípulos, que agora o acompanharam durante o seu ministério de 3 anos e meio, ele faz uma revelação durante agora, em nome de Jesus, a celebração da Páscoa com seus discípulos: um de vós há de me trair. E segue dizendo: e eles, porém, entristecendo-se muito, começaram, pôr-se a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor, questionando um a um. Mas o Senhor agora respondendo, disse-lhe: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. O Senhor havia agora revelado que Judas havia de trair. Mas o Senhor também, ele faz agora uma revelação: em verdade, pois o Filho do Homem vai, como está determinado nas Escrituras, e como dele havia já agora profetizado que ele viria e que ele seria o sacrifício propício para reconciliar a humanidade com o Criador. E ele segue dizendo: em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que ele não houvesse nascido. Triste realidade. Mas havia de um dos 12 haveria de trair Jesus, e porém Judas respondendo, diz: porventura sou eu, Rabi? E o Senhor disse: tu disseste. E a Bíblia fala que enquanto eles comiam, Jesus agora, ele me ensina e ensina você como eu e você, em nome de Jesus, devemos celebrar a Páscoa, como eu e você devemos agora fazer memória, um memorial do sacrifício dele, em nome de Jesus, nos identificando com o que ele fez para nos reconciliar com o nosso Pai. E a Bíblia fala que enquanto eles comiam, Jesus tomou, pois, o pão e, abençoando-o agora, ele disse, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, pois, e comei, porque isto é o meu corpo. E segue dizendo: tomando, pois, Jesus agora o cálice, dando graça, deu dizendo: bebei dele todos. E para que eu e você entenda a luz da palavra, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança. O Senhor está fazendo uma nova aliança. O Senhor está, em nome do Senhor agora, em nome do Senhor, desfazendo do sacrifício dos animais, do derramamento do sangue dos animais, e o Senhor agora está oferecendo uma aliança no sangue dele. Um novo testamento ele declarou para mim, para você, dizendo que é derramado por muitos, não é para todos, pois somente para aqueles que se identificam com o sacrifício dele, somente para aqueles que se, em nome de Jesus, identificam com, em nome do Senhor, Pai, reconhecendo ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus ama todos, mas a Bíblia diz que muitos são chamados, mas que poucos escolhem entrar pela porta estreita e apertada, porque a Bíblia diz que é o caminho que conduz à salvação, mas larga e espaçosa é a porta que conduz à condenação. E a Bíblia afirma dizendo que muitos são os que entram por ela.
Mas a Bíblia segue dizendo para que possamos encerrar essa nossa meditação a respeito da Páscoa. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia, em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. O Senhor, em nome do Senhor, determinou que esta seria a última Páscoa, e agora em nome de Jesus, que agora seria agora em nome do Senhor um novo testamento no sangue dele, para que eu e você fizessem memorial, em memória do que ele fez pela minha e pela sua vida, e que não mais ele beberia do fruto da vide até o dia em que ele beba de novo comigo e com você no reino do Pai dele, no reino do nosso Pai Celestial. E a Bíblia fala que, tendo cantado um hino, a Bíblia fala que saíram agora para o Monte das Oliveiras. Em nome do Senhor, eu estou encerrando já essa ministração, mas eu não posso deixar de falar ao seu coração, porque o sacrifício chamado Jesus Cristo, a Bíblia fala que a salvação é pela graça, mas não foi de graça. Jesus Cristo nos reconcilia com o nosso Pai através do sacrifício dele, porque ele foi oferecido como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz: como ovelha muda rumo ao matadouro, ele não abriu a sua boca, ele não reclamou. E a Bíblia diz que agora, seguindo em rumo ao Monte das Oliveiras, a Bíblia fala que agora, alertando seus discípulos, que nesta mesma noite eles se escandalizem em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ou seja, em nome de Jesus Cristo, o Senhor estava agora já avisando, agora abertamente, já estava falando todas as coisas as quais ele havia de passar. E a Bíblia fala que, mas depois que eu ressuscitar, eu irei diante de vós para a Galileia. Mas a Bíblia fala que Pedro, em nome de Jesus, ainda que todos se escandalizassem no Senhor, todavia, eu nunca me escandalizarei. Pedro dizendo ao Senhor. E o Senhor entristeceu muito em dizer a Pedro que antes mesmo que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria o Senhor naquela mesma noite. Ficou agora conscientizado que andava com ele, presenciou os milagres dele, foi instruído por ele, mas que ainda não tinha agora maturidade, que ainda não estava preparado, porque quando ele se convertesse, ele devia de confessar aos seus irmãos. E eu te pergunto nessa noite, de igual forma, falamos de Jesus, pregamos Jesus, fazemos a obra de Jesus, mas será que de igual forma nós estamos como Pedro? De igual forma também queremos fazer tudo que agrada a Jesus, mas na hora que nós necessitamos mostrar, colocar a nossa fé em ação, a Bíblia fala que ele fugiu e ele se acovardou e que ele negou Jesus. Mas nem por isso o Senhor o abandonou. E também nem pelas minhas e nem pelas suas falhas o Senhor nos abandona. Devemos confessar sim os nossos pecados diante dele, que tem poder para perdoar pecado. Mas ele fala: vai e não peque mais. O Senhor está nos dando uma nova oportunidade na pessoa dele, no sacrifício dele, porque ele se fez a nossa Páscoa. Ele se entregou, porque a Bíblia diz: a minha vida ninguém tira, mas eu a dou por amor de vós. E a Bíblia fala que sucedeu, pois, que agora no Getsemane, com Pedro, Tiago e João, ele orava e a sua alma se angustiava, porque ele sabia do que havia de passar.
pela humanidade. A sua alma se angustiava a ponto dele orar tão intensamente que o seu suor se tornava gotas de sangue. Eu não sei se você consegue, em nome de Jesus, aprofundar na intimidade de uma angústia que chega uma pessoa a suar gota de sangue. Mas a Bíblia fala que foi dessa forma. E a Bíblia fala que os discípulos não conseguiram orar e vigiar nem por uma hora, nem por uma, nem pela segunda vez, de forma que Jesus veio pela terceira vez e eles não estavam vigiando. Mas a Bíblia fala que devemos orar e vigiar para que não venhamos entrar em tentação. Para que nós possamos orar e vigiar, estar atento, em nome de Jesus, buscar discernimento do Senhor, porque o sacrifício foi feito, em nome de Jesus foi nos determinado uma nova aliança no sangue dele, foi nos dado um novo testamento, para que nós fizéssemos em memória dele até que ele venha, que é a ceia do Senhor, porque a Bíblia diz que nós devemos, em nome de Jesus Cristo, tomar e comer, porque isto é o meu sangue. É o sangue dele que havia, em nome de Jesus. Tomar e comer, porque este é o meu corpo. Bebei-o todo, porque isto é o meu sangue. Um memorial é feito em nome de Jesus Cristo. Mas em nome de Jesus, para encerrar, eu quero levar você a meditar tamanha angústia, não só de ter aquele a quem ele andava com ele, que havia de trair com um beijo, a quem ele admirava, que a quem ele chamou para fazer dele pescador de alma, agora havia de traí-lo por 3 vezes antes mesmo que o galo cantasse. E todos os outros agora se dispersaram, porque a Bíblia diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E a Bíblia fala que quando Judas o entregou, ele ficou só. A angústia foi tanta, porque nenhum dos seus puderam suprir a necessidade dele naquela hora. E nem o Pai que estava no céu poderia isentá-lo daquele cálice a qual ele devia passar. Nada poderia ser feito, porque para isso ele veio, e para isso ele se fez carne, para se oferecer em sacrifício pela mim e pela sua vida. A verdadeira Páscoa que nos reconcilia com o Senhor, quando nós em arrependimento sincero, nós em nome de Jesus confessamos o senhorio dele sobre a nossa vida e reconhecemos ele como o único suficiente Senhor e Salvador, e nós em nome de Jesus Cristo despojamos da nossa velha vida e nos revestimos de uma nova vida em Cristo Jesus. Nós deixamos as coisas velhas para trás e nós agora em nome de Jesus já não fazemos mais aquilo que nós fazíamos, mas agora nós nos empenhamos para fazer aquilo que é da vontade dele, de acordo com a palavra dele, porque a Bíblia diz que se você for seguir, para nós encerrarmos, em nome de Jesus, ele foi preso, e ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi traído. E a Bíblia fala que o preço da traição foi um beijo e 30 moedas de prata. E se você em nome de Jesus for aprofundar, ele foi apresentado diante do sinédrio, e aqueles que foram constituídos sacerdotes, sumo sacerdote, levita, povo que era para levar em nome de Jesus a palavra de encontro com o povo de Deus, levar a salvação de encontro com o povo de Deus, agora crucificou o Senhor, crucificou o Salvador, negaram salvação, veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, veio para o que era seu, mas os seus não suportaram, porque ele era humilde, ele era humilde, ele era humilde. Em nome de Jesus Cristo, Pedro negou, Judas suicidou. Jesus agora está diante de Pilatos, diante de Herodes, e ele confessa que ninguém tira a vida dele, mas ele dá. E diante da verdade, Pilatos pergunta quem é a verdade, mas a Bíblia diz que Jesus ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém
Ninguém, quando eu falo ninguém, é eu nem você, e nenhum ser humano na face da terra vai ao Pai senão por Ele, porque Ele é o caminho. E em nome de Jesus Cristo, eu quero em nome do Senhor agora encerrar. Ele foi condenado. A condenação dele foi por ele ser o rei dos judeus, o que era-lhe por direito. A única condenação que eles conseguiram encontrar. Porque a Bíblia diz que eles condenaram simplesmente por ele se denominar rei dos judeus. Mas ele era, em nome de Jesus. Isaías 53 diz, em nome do Senhor, eu quero ler para que você possa, em nome do Senhor, finalizar essa meditação, para que você possa compreender que Jesus Cristo vai além da minha e da sua compreensão. Quem, pois, deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subido como um renovo e perante ele como a raiz de terra seca. Ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza nós víamos para que nós o desejássemos. Pois a Bíblia diz que ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, de quem que os homens escondia o seu rosto. A Bíblia fala, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas minhas e pelas suas transgressões. Ele foi moído pelas minhas e pelas suas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas pisaduras de Jesus eu e você somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do povo ele foi atingido. Puseram, porém, numa sepultura com os ímpios, e o rico na sua morte, portanto, nunca ele fez injustiça. Nunca houve engano na boca de Jesus. Todavia o Senhor se agradou em moê-lo e fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do meu e do seu pecado. E nós veremos, pois a posteridade prolongará, pois os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele ele levou sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá agora, pois com ele despojo. Portanto derramou a sua alma na morte, e foi contado agora com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores ele intercedeu. A verdadeira Páscoa, Jesus Cristo sendo moído, sacrificado ali na cruz do Calvário, para que hoje eu e você estivéssemos em nome do Senhor, sido em nome do Senhor remido pelo sacrifício dele, para que hoje eu e você fôssemos em nome do Senhor sido reconciliados pelo sacrifício dele. Ele não só foi condenado só por ser titulado rei dos judeus, mas ele foi crucificado. Mas com poder e grande glória, a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Com poder e grande glória, a Bíblia fala que ele subiu aos céus e está assentado à destra do Todo-Poderoso. Foi-lhe dado poder no céu e na terra, em nome de Jesus Cristo, e o nome dele está sobre todo nome. Nome este pelo qual eu e você devemos ser salvos.
Esta, pois, é a verdadeira Páscoa do cristão. Esta, pois, é a verdadeira Páscoa que nos reconcilia com o nosso Criador. Porque esse Jesus que foi humilhado, rejeitado, que sofreu, esse Jesus que eu preguei para você, que talvez aparentemente ele foi um perdedor aos olhos daqueles que não compreendem as coisas espirituais. A Bíblia fala que hoje ele está vitorioso. Ele tem todo o poder. E em nome de Jesus Cristo, ele tem a chave da vida e da morte. E eu quero convidar você numa oração, agradecer pela misericórdia dele. Porque a misericórdia é a junção de duas palavras. A miséria do ser humano aos olhos do coração de Deus. E eu sei que a misericórdia dele alcançou a minha e a sua vida. E a misericórdia dele é a causa de eu e você não sermos consumidos. E que tantas coisas estão acontecendo por permissão dele, porque já está determinado na palavra dele. Passará o céu, passará a terra, mas a palavra dele não passará sem que ela se cumpra na minha e na sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar e agradecê-lo. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, na oportunidade, te agradecer por esse instante na tua presença. Te agradecer, ó Deus, pelo sacrifício vivo, perfeito e agradável que nos reconcilia com o nosso Criador, Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecer pelo sacrifício, Pai, ó Deus, que não olhou para as dificuldades, nem pelo sofrimento, nem pela opressão, pela rejeição, mas que tão somente humilde, ele se dispôs em fazer o que agrada ao Senhor. Por isso, Senhor, nos faça dignos e merecedores nesta noite também, Senhor. Como Jesus, a Bíblia fala que nós sejamos seus imitadores e tenhamos a mente de Cristo. Que nós possamos, à luz do Evangelho, Senhor Pai, crescer não só em estatura, mas em conhecimento, em sabedoria, em graça, em virtude, Pai, em discernimento do Espírito. Que o Senhor venha nos revestir com os dons espirituais, com os dons ministeriais, com o fruto do Espírito, com as bem-aventuranças, para que nós possamos ser instruídos à luz da Tua palavra, Senhor, para que nós sejamos sábios e entendidos, ó Deus, e que nós venhamos aprender, Senhor, no Senhor, Pai, a fazer, ó Deus, aquilo que lhe agrada. Perdoa as nossas ofensas e nos livra de todo mal, Senhor. E que a nossa oração possa adentrar, ó Deus, onde nós não podemos, Senhor. Pai, que a misericórdia do Senhor possa fazer cessar essa peste, Senhor, não só na nossa nação, mas em todas as demais nações do mundo, Senhor. Porque a Tua palavra diz que operando o Senhor não há quem possa impedir o Teu agir. E quando os Teus servos oram, Senhor, o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, então nós somos fortes, Senhor. Pai, se, ó Deus, é da Tua vontade, Senhor, queremos pedir ao Senhor que use de misericórdia para com as almas que estão, ó Deus, acamadas, Senhor, padecendo, sofrendo e perecendo, Pai, deste mal, ó Deus, que veio, ó Deus, a cometer a terra, Senhor. Pai, pedimos a Tua intervenção e sabemos que só o Senhor tem poder para fazer, ó Deus, esse vírus parar e, ó Deus, cessar, ó Deus, a mortandade. Mas sabemos também, ó Deus, que muitas coisas estão determinadas, então faça-se, ó Deus, segundo o Teu querer e o Teu efetuar, Senhor. Pai, nos guarda e nos livra do que está para vir, ó Deus, na face da terra. Pai, que nós possamos ser, ó Deus, fortes, Senhor. Sustenta-nos, ó Deus, com a destra da Sua justiça, Pai. Coloque em nós, Senhor, o coração, ó Deus, em nome de Jesus, fortalecido, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos deu, ó Deus, um espírito de fortaleza, Pai, ó Deus, não um espírito de covardia. Então nos instrui à luz da palavra, que nós possamos ser fortes, Senhor, tenhamos bom ânimo e possamos aprender à luz da palavra, testemunhar e testificar do Senhor, ó Pai, em tempos difíceis, para que possamos ser boca de Deus na face da terra. Fica a Tua presença em nossos corações e não retire de nós o Teu Espírito. É o que nós te pedimos e agradecemos, dando graça no nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Tenha uma ótima semana.
Que o Senhor possa abençoar você e sua família, e que o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém.